amigos do Cícios no Caminho, meu nome é Orlando. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu andei pesquisando bastante a respeito da história de Santiago, a história do caminho e também da história de Santiago de Compostela. E o que eu percebi é que, primeiro, não tem muita coisa em português disponível. Segundo, que os vídeos, os documentários que estão em espanhol e tal, tem muitas versões e eles não contam a história inteira, ou se eles focam mais num pedaço só. Então eu resolvi fazer isso para, sei lá, distribuir um pouquinho de informação para vocês, tá? Vamos lá. Bom, a história começa com o seguinte: quando Jesus resolveu começar a sua vida pública aos 30 anos, a primeira coisa que ele fez foi buscar os amigos, aqueles que seriam os amigos próximos, os seus discípulos, né, que depois virariam seus apóstolos. Os primeiros apóstolos foram pescadores e, segundo conta a Bíblia, Jesus primeiro se aproximou de dois irmãos pescadores que se chamavam André e Simão. O Simão, ele viria a ser rebatizado ou renomeado como Pedro. Depois, Jesus se aproximou de uns barcos de pesca que pertenciam a um senhor chamado Zebedeu, que era relativamente rico, possuía vários barcos de pesca ali no Mar da Galileia. E quando ele se aproximou dos barcos, o Zebedeu e seus dois filhos estavam ali consertando redes. E esses dois irmãos eram o João, São João Evangelista, né, e o Tiago, que é o São Tiago, que é o Tiago Maior, que também era conhecido como filho do trovão, porque ele era muito entusiasmado em tudo que fazia e falava alto e tal. Então, esses foram alguns dos primeiros discípulos. Depois que Jesus foi crucificado e depois da ressurreição, ele apareceu algumas vezes para os discípulos. E a última vez que ele apareceu, antes da sua ascensão ao céu, ele foi no dia de Pentecostes, e ele baixou o Espírito Santo, deu o poder de falar em diversos idiomas, em línguas, para os apóstolos, e Jesus mandou os apóstolos se dispersarem pelo mundo conhecido para evangelizar, para distribuir, para divulgar a Boa Nova. Muito bem, Tiago tomou isso ao pé da letra e ele resolveu ir para aquilo que era conhecido como o fim da terra, o fim da terra conhecida naquele tempo, e ele foi para a Espanha, que é na verdade a Península Ibérica hoje. E ele foi para a Espanha e começou a evangelizar por lá, e não foi muito bem recebido. Lembra que naquela época o cristianismo estava somente começando, era uma ideia nova. Ele não foi muito recebido, passou alguns anos sofrendo lá para conseguir convencer ou para conseguir divulgar a mensagem de Cristo e tal, e começou a desanimar. E ele começou a desanimar, e um dia que ele estava passando perto da onde hoje é a cidade de Saragoça, ele, em cima de uma coluna, ele viu uma aparição da Virgem Maria dizendo para ele não desistir, para ele continuar, voltar, ir mais para o norte, lá para Galícia e tal, e começar e continuar fazendo a peregrinação dele, a evangelização dele, né? E de fato ele voltou e começou a dar um pouco mais certo, e começou a funcionar e tal, até que por volta dos anos 40, e aí a história ela fica um pouco confusa, porque não se sabe se a Virgem Maria apareceu de novo para ele ou não, mas conta também uma outra história que Maria, quando já estava próxima ao momento da sua morte, haveria pedido a Jesus que permitisse que ela chamasse os discípulos de volta, porque ela não queria morrer sozinha. Então não se sabe direito se a Virgem apareceu para os apóstolos e os chamou de volta. O que se sabe é que por volta do ano 40 e pouco, Santiago voltou para Jerusalém. Outra coisa que não se sabe muito bem é se na época que Santiago resolveu voltar para Jerusalém,
se ele foi acompanhado dos seus discípulos mais próximos, que se chamavam Atanásio e Teodoro, ou se o Atanásio e Teodoro ficaram sabendo da morte de Santiago, da execução de Santiago, e depois foram para Jerusalém. Fato é que quando Santiago chegou a Jerusalém, Jerusalém estava sob controle de Herodes Agripa, e o Herodes prendeu Santiago, fez um julgamento sumário de Tiago. Dizem que Santiago foi tão eloquente na defesa da sua crença que mesmo ali no momento do julgamento, algumas das autoridades que eram maiores ali na corte de Herodes se converteram ao cristianismo por causa da autodefesa dele. Bom, fato é que não serviu de nada. O Herodes mandou prender e decapitou Santiago. Os dois discípulos, o Atanásio e o Teodoro, recolheram os restos mortais do Santiago, colocaram num barco sem vela, e o barco foi por todo o mar Mediterrâneo, contornou a Espanha, né, a Península Ibérica, entrou por um rio ali próximo de Finisterre e parou num lugar que hoje é conhecido como Padrón, em homenagem a uma rocha grande onde se amarram os barcos, né, que chamam um Pedrón, né? Muito bem, chegou ali, eles pegaram o corpo de Santiago via carro de boi, levaram Santiago colina acima até um bosque próximo de um acampamento romano, um bosque chamado Libredon. E nesse bosque eles criaram um sepulcro, né? Criaram uma tumba e enterraram os restos de Santiago. Eles mesmos, os dois, depois que morreram, foram enterrados ali também. Isso nós estamos falando do ano 40 e poucos, né? E de lá para cá, dali para frente, o túmulo foi esquecido. Quem sabia onde estava morreu, e o bosque tomou conta de tudo e no final das contas ficou esquecido ali. Por volta do ano 813, quer dizer, quase 800 anos depois, um peregrino, um eremita que passeava por lá à noite, chamado Paio ou Pelaio, tem as duas versões, durante a noite ele viu uma luz que brotava de dentro desse bosque e que parecia uma chuva de estrelas, né? E ele foi correndo avisar a autoridade religiosa da época, que era o bispo de Astúrias, né? E esse bispo se chamava Teodomiro. Então ele foi com o ermitão lá e abriu e encontrou o túmulo e chegou à conclusão de que se tratava do túmulo do apóstolo Santiago e dos dois discípulos, né, do Atanásio e do Teodoro. Muito bem, eles avisaram o rei de Espanha, o rei de Astúrias, que era o Filipe II. Filipe II ele foi para lá, e esse caminho desde Oviedo, onde ficava o castelo, né, do rei, até esse bosque Libredon, esse caminho, ele na verdade é o tal do caminho primitivo. Ele é exatamente o caminho feito pelo rei. Eu falei Filipe II, eu não sei se é Filipe II ou Afonso II, eu coloco num texto aqui daqui a pouquinho. E o rei, quando chegou lá, mandou construir uma igreja por cima daquela tumba, né? E a partir daí a notícia se espalhou por toda a Europa e eles começaram a peregrinação até aquele acampamento, até aquele bosque, até aquela igreja começou, e ali naquele local, na verdade, começou a criar-se uma cidade. E essa cidade é hoje Santiago de Compostela. Compostela em latim é o Campus Stellae, né? Que é campo da estrela, o campo onde teve a chuva de estrelas. Bom, a partir daí o que começou a acontecer foi que
começou a brotar peregrinação, um monte de gente peregrinando para ir visitar a tumba do apóstolo. E a maioria, obviamente, que eram reis, rainhas, eram gente do alto clero da igreja e tal, e vindo de toda a parte da Europa, e para não cruzar as partes mais altas dos Pirineus para o sul, de onde hoje é Saint-Jean-Pied-de-Port, aquela passagem que hoje a gente conhece como sendo a primeira etapa do caminho francês, que é cruzar os Pirineus ali, aqui o caminho francês começou a ser delineado, né? Porque era basicamente a rota mais famosa para se chegar ao túmulo do Santiago. Só que lembra o seguinte, a peregrinação naquela época não era simplesmente chegar a Santiago. Você primeiro tinha que comprovar que tinha feito a peregrinação. Então eles tinham não só que chegar até o túmulo de Santiago, depois eles tinham que ir até Finisterre ou Muxia ou ali a costa da Espanha, porque ali era onde se encontravam muito e somente ali as vieiras. Então os peregrinos, para provarem que completaram a peregrinação, eles tinham que pegar a vieira na costa da Galícia, prender na roupa e voltar, porque era o único jeito, não tinha credencial de peregrino naquela época. Então não só você tinha que ir até o final, até a costa, você também tinha que voltar tudo aquilo que você fez. Então aquilo que a gente fala hoje, nossa, o caminho francês, 770 quilômetros e tal, naquela época era 1.500, 1.600 ou mais, né? Dependendo do país de onde você vinha. Então, e a peregrinação naquela época não era só religiosa, não era uma peregrinação só para visitar o túmulo por motivações espirituais ou religiosas. Naquela época também se usava muito como um tipo de condenação. Os condenados podiam reverter a pena se fizessem a peregrinação e voltassem com a concha, né? Muito bem, então nós estamos falando já do ano, sei lá, 1100, 1000 e pouco, e aí obviamente que se resolveu, no ano 1300, 1200, começou a se construir aquilo que ia se tornar a Catedral de Santiago. Só que desde o ano 700 e alguma coisa, começou a invasão moura na Península Ibérica, né? Então eles começaram a invadir do sul e foram ampliando, tomaram conta de quase toda a Península Ibérica, ficou somente a parte do norte, ficou livre. Como tinha muita realeza, né? Muitos nobres, muita gente do clero e mesmo peregrinos normais que eram defendidos também por cavaleiros medievais e tal, eles começaram a ficar com medo de passar ali pela rota que era o caminho francês, porque ficava muito próximo da área ocupada pelos mouros. Então eles resolveram criar uma nova rota indo pelas praias, indo pelo norte da Espanha. E esse caminho que começou a se formar pelo norte da Espanha e só descia para Santiago já quando estava muito perto, virou o tal do Caminho do Norte. Depois, por volta de 1100, 1200, o rei Ramiro I, interessante, né? Ele começou a última parte, digamos assim, da guerra de expulsão dos mouros da Península Ibérica, e aí alguns anos mais tarde nasceu também, além da figura do Santiago Peregrino, já havia também, começou a nascer a figura do Santiago Matamoros, que é o patrono da Espanha, né? Por quê? Porque nas batalhas cruciais entre os reis de Espanha e os mouros, houve relatos de quem teria visto Santiago num cavalo ajudando os exércitos a combaterem os mouros, né, os infiéis naquela época. Então, por isso que você vê também em Santiago muitas estátuas do Santiago a cavalo, não só o Santiago com a roupa de peregrino, com as conchas e com o bastão e tal, né, mas também com ele a cavalo, com espada e tal. E é basicamente isso, quer dizer, a peregrinação ela cresceu muito na Idade Média. Foram criados um sem número de caminhos, dependendo de onde as pessoas vinham. Então, de todo o sul da Espanha saem caminhos, de todos os pontos da Europa saem caminhos e tal. E agora, quer dizer, para vocês terem uma ideia, naquela época, sei lá,
anos 1500, 1600, sei lá. Existem relatos que dizem que o número de peregrinos chegava a 400 mil, 500 mil por ano, praticamente a mesma quantidade de peregrinos que fazem hoje o caminho. Depois de um tempo o caminho foi caindo em esquecimento, foi esvaziando, até que no final, sei lá, por volta do final dos anos 70, não dá para dizer se foi uma influência direta do livro do Paulo Coelho ou não, mas coincidentemente na mesma época que saiu o livro do Peregrino, né, The Pilgrim em inglês, ou do Diário do Mago em português, mais ou menos nessa época começou de novo a crescer, aumentar o fluxo de peregrinos, que hoje está chegando, passou de 400 mil, está beirando os 500 mil por ano. E se for um ano santo, o ano santo é aquele ano em que a festa de Santiago, que é em dia 25 de julho, cai num domingo. Se for um ano santo, esse número normalmente cresce 20, 30, 40% mais do que o ano anterior, porque a igreja concede outros reconhecimentos adicionais para quem faz a peregrinação em ano santo. Mas é isso, gente. Essa é mais ou menos a história. Espero que vocês gostem e apreciem saber um pouquinho mais a respeito da história de Santiago, a história do caminho e a história da cidade de Santiago de Compostela. Um abraço para todos. Tchau, tchau.